sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E estamos estudando a obra Desobsessão de André Luiz. É a 15ª obra da coleção, em que ele, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ele vai dando as orientações. Hoje a gente está na 2ª lição. Essa, na verdade, a 2ª lição, ela é da mediunidade, através da mediunidade do Chico Xavier. Então, essa página de hoje é Preparo para a Reunião, Alimentação. A gente no programa passado viu o preparo para a reunião, o despertar, e agora vem o segundo item, que é a alimentação. E André fala assim: a alimentação, durante as horas que precedem o serviço de intercâmbio espiritual, será leve. E aí é muito interessante, alguém falar assim, mas o que tem a ver? O trabalho é todo espiritual, o que tem a ver a alimentação? E aí vamos lembrar das questões da nossa vida comum. Aí o aluno vai ter que fazer prova, vai ter que fazer um concurso. O que é recomendado para ele? A alimentação leve. Por quê? A gente sabe, que a função digestiva, ela mexe muito com a nossa vida mental, com o nosso sistema nervoso, É uma coisa assim muito séria. Então, ele fala aqui da alimentação leve. Vamos ver como é que ele vai orientando a gente. Já que ele foi médico, E como médicos, hoje a gente tem essa categoria, hoje, assim, é acessível a todos nós. Há algum tempo, é claro que já existe, mas a acessibilidade, ela não é tão antiga assim, dos nutricionistas, desses amigos queridos que nos orientam acerca do que comer, para que tenhamos o que? Uma vida saudável. E é interessante que nem sempre tudo que o nutricionista fala é o que a gente gosta, Quantas vezes tem que mudar o hábito de determinados alimentos que dão um grande prazer, mas que a gente vê que não é saudável, que não é adaptável à nossa condição, seja a sua condição de saúde fisiológica ou até em termos da nossa idade. Então ele fala aqui, nada de empanturrar-se o companheiro com viandas desnecessárias. E aí a gente já começa a pensar essas viandas desnecessárias, Primeiro tem até essa expressão viandas, que não é uma expressão tão moderna, não. E o dicionário nos diz que vianda é qualquer espécie de alimento, em especial de carne, E, por extensão, conjunto de iguarias. Então, nesse dia, evitar de empanturrar-se com viandas desnecessárias é a gente não comer, assim, comidas que são desnecessárias. E aí é nesse cuidado que muitos de nós, trabalhadores da desobsessão, mesmo aquelas pessoas que são, que são assim, carnívoros, que são carnívoros, que gostam e tudo, nesse dia a pessoa não come carne, porque a carne a gente sabe que tem um processo digestivo mais elaborado e mais demorado, E aí a pessoa pensa, eu preciso comer aquilo, mas não é só carne não, gente, porque muitas vezes o próprio vegetariano, o próprio vegano, nesse dia, ele cisma de provar aquele bolinho frito, Aquela comida, às vezes, muito gordurosa, ou aquela comida muito doce, aquela situação que sai do limite, que ele não precisaria comer. Então ele pode montar o pratinho, porque eu estou cada um de nós, montar o pratinho, mas com aquilo que for necessário. Se a criatura tem a necessidade grande de comer carne, porque alguns companheiros até pela orientação nutricional precisam da carne, mas que naquele dia a carne não seja o seu alimento principal,
ele pode botar uma porção menor, e aí após a reunião, no outro dia ele compensa com aquela quantidade, né? Então é aquele prato sóbrio, E aí ele vai falando, estômago cheio, cérebro inábil, porque na verdade a gente sabe que o processo da digestão, aliás, o nosso corpo todo, né? É o cérebro que comanda. Então no processo da digestão também, tem as enzimas que são produzidas pelo estômago, tudo isso, e a gente sabe que o grande computador é o cérebro. Então, enquanto está tudo sendo trabalhado para a produção desses componentes, desses elementos, então, é o principal, né, que é o da manutenção, é da vida, né, essa função é do cérebro, né, ajudar a manutenção da vida. Outros tipos de pensamento, outros tipos de atividade acabam sendo prejudicadas. Eu não sei se os companheiros sabem, né? Mas claro que sabem, sim. Há muitas empresas que após o almoço tem a salinha de repouso. E, na verdade, essa hora que é dada de almoço, na verdade, ninguém fica uma hora comendo, né? A não ser que a pessoa seja um glutão. Mas a refeição é 15, 20 minutos no máximo. Mas por que então dá uma hora e a própria lei dá? Por quê? Porque nesse momento a pessoa vai andar, né? Alguns andam, alguns sentam para descansar, e é a questão da digestão ir se realizando. A gente sabe que não é feito em tão pouco tempo, mas pelo menos aquele primeiro momento a pessoa relaxa um pouco, porque dá vontade, algumas pessoas até dormem. E até numa cadeira, muitas vezes não tem nenhum espaço assim, mas a pessoa na cadeira, você acabei de almoçar, vou tirar uma soneca. E a pessoa senta ali, né, dorme, aí quando acorda, aí vai lavar o rosto, vai tomar um cafezinho, uma água, ou qualquer coisa assim, para voltar a trabalhar. Porque trabalhar, muitas vezes, imediatamente após a refeição, o mundo empresarial vê, o mundo corporativo, que a pessoa já não vai ser tão produtiva. Então, muitas vezes, aquele momento, aqueles 15 minutos ou meia hora, que a pessoa tira para um repouso, vai fazer com que ela volte mais. E aí, o que acontece naquele repouso? O organismo, o cérebro, ele vai estar todo voltado para o processo digestivo, né? E como a mente comanda, muitas vezes esse processo é até acelerado. Em função da responsabilidade, do foco que a criatura está em realizar a sua tarefa. Então ele fala estômago cheio, cérebro inábil. E a gente sabe que quando a gente come direitinho, a gente vai ter a sensação de saciedade. Essa sensação vai vir. Mas não é aquela sensação quando se come por gula. Quando se come por gula, quer provar tudo, quer comer tudo isso, a gente vê que quando acaba ali, a gente está, a expressão é assim, empanturrado, né? E isso gera um desconforto, né? Gera um peso, gera algo que não é agradável. Eu começo também a pensar em tudo aquilo que eu comi. Se a pessoa está num processo de dieta, ou num processo de uma orientação, ela começa até a estabelecer pensamento de culpa. Ou, muitas vezes, até de ansiedade, de medo do que pode acontecer comigo, já que eu estou comendo fora daquilo que eu deveria comer. Então, percebemos, gente, que a alimentação é algo muito importante. A gente, em outras obras, André Luiz fala, inclusive na obra Missionários, não era isso não, desculpe, no Domínio da Mediunidade, ele fala de uma pessoa, de uma senhora, que era como se fosse um verdadeiro barril de sucos, gorduras, né? Aquilo tudo exalava. Então, por quê? A criatura naquele dia, ela comeu, ela não se preparou com a sobriedade que ela poderia se preparar para a reunião, né? Para o trabalho. E aí continua André Luiz dizendo: a digestão laboriosa consome grande parcela de energia, impedindo a função mais clara
e mais ampla do pensamento, que exige segurança e leveza para exprimir-se nas atividades da desobsessão. E aqui vem um outro aspecto que às vezes não é analisado, meus amigos. É trabalho, desobsessão, tratamento, atendimento espiritual, né? É trabalho. Trabalho consome energia. O trabalho vai consumir energia. Eu sei que os amigos da física estão até fazendo lá a continha, né? O trabalho consome energia. E aí, observa só, meus amigos, vamos fazer de conta, né? É uma imagem. Tem uma pessoa caída na rua. Se eu estou empanturrada, empazinada, tudo isso, eu vou ter agilidade, facilidade de atender? Não, né? Pelo contrário, eu sou capaz até de passar mal se eu fizer algum movimento brusco, né? Então, mas se eu estou numa situação normal, de equilíbrio, eu vou poder pensar. E esse pensamento amplo é muitas vezes até para juntar algumas pessoas ou ligar para um pronto atendimento, né? Para que o socorro aconteça. O trabalho espiritual é de atendimento a espíritos que estão com essa doença, essa dor moral, né? Essa angústia, essa grande necessidade. Então, consome energia, mas vai exigir também o quê? Uma forma clara e ampla do pensamento. Então, o pensamento de toda a equipe, não é só do médium, psicofônico ou incorporador, não. Não é só do dialogador ou doutrinador, não. Toda a equipe vai ter que estar com esse pensamento amplo para ter segurança e leveza. Porque a gente sabe, né, principalmente no médium, que é o chamado médium de apoio, o médium passista, e o médium, que é o doutrinador, o dialogador, ele vai ser intuído. Quase todos falam, né, que o trabalho acontece em função da intuição. E para essa intuição ser clara e precisa, é necessário que não haja obstáculo. Imaginemos naquele momento em que está ocorrendo o atendimento, eu pensar, a vida até com saudade naquilo que eu comi. Ou eu começar o processo e eu começo a eliminar algumas substâncias, né, através do ar, daquilo que eu comi mal. Então, isso vai atrapalhar a minha segurança e a minha leveza. Eu vou ficar até preocupado, muitas vezes, com aquilo que pode acontecer. Sem dizer outros episódios em que a criatura pode passar mal e necessitar até se retirar da sala para atender a uma necessidade, né? Então, é só a gente pensar em tudo bom senso, em tudo a valorização da tarefa que está sendo realizada. E assim, meus amigos, estamos nós aqui, pelas ondas fraternas, amoráveis da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos aqui na 15ª obra de André Luiz, intitulada Desobsessão, no capítulo 2º, em que ele está tratando para nós a questão do preparo para a reunião, alimentação. E ele continua elucidando assim: aconselháveis os pratos ligeiros e as quantidades mínimas, crendo-nos dispensados de qualquer anotação em torno da impropriedade do álcool. Olha, vamos lá então, né? Pratos ligeiros e quantidades mínimas. Então eu vou botar uma colherinha. Eu tenho que ter cuidado também. Isso aí a gente teve essa orientação através do Dr. Erma, né? É um trabalho que vai desgastar energia. Então não é conveniente que eu vá com fome. Percebemos, sabe? Eu vou estar saciado, fazer minha refeição. E aí eu vou ver o que eu como. Uma concha de um feijão ou de um grão, né? Um arroz ou um outro carboidrato. E aí o que a gente tem como grande, vamos dizer assim, apoio
E é interessante como a mídia tem ajudado a gente, não é? Como ele tem aprendido a valorizar legumes, verduras e frutas. Na verdade, são alimentos de fácil digestão e que podem conduzir à saciedade, né? Então, vamos pensar assim, uma saladona. E aí eu preciso de um feijão, eu preciso de um arroz, né? Uma saladona. Isso pode me fazer bem, né, gente? Aí a proteína. Bem, aqueles que necessitam de comer a carne, né? Pode botar uma porção mínima. E aí, nesse dia, aumenta a quantidade de legumes, de verdura, de frutas, né? Faz assim. Ou outros, né? O ovo, né? O ovo também é um alimento interessante, que pode ser cozido, pode ser feito da forma que o culinarista, que a pessoa achar interessante fazer. Mas é sempre assim, pensando, o que eu vou comer, que eu vou ficar nutrido, eu vou ficar alimentado, mas que não pesa no estômago. E como é um trabalho em que a gente não introduz criança, são os adultos que fazem parte da tarefa, então o adulto, a criatura adulta, ela já teve vamos dizer assim, um pensamento, um entendimento muito bom daquilo que faz bem a ela e daquilo que não faz, né? A pessoa sabe o que faz bem a ela, então ela vai ter o quê? Todo o cuidado possível. Todo o cuidado possível, né? Para que ela fique bem. Para que ela não se perturbe, né? Para que ela fique bem, né, gente? Fique bem mesmo, porque a gente antes, o durante, o atendimento e depois. Então é o bom senso. Percebeu, meus amigos? São detalhes. Já tivemos caso de pessoas que às vezes vão para o trabalho mediúnico após uma atividade confraternativa. Um churrasco, uma feijoada, e aí a gente viu desses médiuns queridos o cuidado, né? Então tinha lá, o que eu posso comer aqui? E aí a pessoa ia separando, né? Montando o seu pratinho, para não ficar com fome, mas dentro do bom senso, para não ficar empanturrado, até porque churrasco, feijoada, mesmo os carnívoros, isso não é feito todo dia, não é a refeição do dia a dia dentro da criatura. Então, na verdade, é uma surpresa que eu faço para o meu organismo. E eu tenho que estar bem, não é? Então ele fala, é também dispensável de qualquer anotação em torno da impropriedade do álcool. Eu já falei uma vez, né, alguns de nós que viemos de mocidade espírita, naquele momento, né, década de 70, tudo isso, a gente era muito trabalhado, com muito cuidado, né, para o álcool e para o tabagismo. Então, e o jovem espírita estava tão ocupado com tantas coisas, as questões da vida acadêmica, as próprias atividades da casa espírita, que a gente nem tocava nessa questão. Então ele fala, né? Falar sobre a questão, é impróprio falar sobre a questão do álcool, né? Por quê? Porque a gente, como médium, na atividade mediúnica, na verdade, meus amigos, não pode. Imagina, naquele momento que eu vou dar o passe, e aí eu estou alcoolizada, né? A gente tem, na legislação, a lei seca, em que é colocado lá o bafômetro, né? E é visto se a pessoa ingeriu álcool. Inclusive, até alguns de nós que fazem homeopatia, a gente tem até o cuidado, né, de carregar receita, explicar qual é aquele álcool, mas na verdade é uma quantidade mínima. Mas aquela pessoa que está alcoolizada, ela se vê impedida de continuar a dirigir para não causar acidente. Vamos fazer para o trabalho mediúnico? Na verdade, tem toda uma direção moral. Tem todo um protocolo, uma confiança. Se eu chego alcoolizado, eu posso causar acidentes. E aí, qual é o bafômetro? Vamos dizer lá. Esse vapor do álcool, ele é percebido pela espiritualidade. Ele é percebido por quê? É fluido. E a sala está ali, toda a sala de trabalho mediúnico, ela é preparada, ela é higienizada. E aí qualquer substância
é tóxica, e o álcool, embora seja consentido, né, mas é um tóxico, ela tem essa toxicidade que é percebida e, vamos dizer assim, ela interfere naquele processo de higienização e na harmonia daquela sala. E aí a gente pode até pensar, muitas vezes, vem companheiros adictos que desencarnaram em função da droga, né? Ou muitas vezes até que usaram durante longo tempo. E o objetivo, muitas vezes, quando ele vem na tarefa mediúnica, é se desintoxicar através do contato perispírito a perispírito daquele médium. Já pensou se a gente não está preparado? Aí, ao invés de desintoxicar, a gente vai fortalecer. Sem dizer, não é só o fortalecimento a nível fluídico, mas a nível mental, né? Se ele que está aqui como um trabalhador, ele pode beber, eu que não sou trabalhador, não sou ninguém, eu posso continuar. E olha a mensagem de renovação que cada um de nós pode mandar para o outro através da própria, vamos dizer assim, da própria pensamento, né? Do próprio sentimento, da própria atitude. E o esforço que eu faço, mesmo que seja só naquele dia, para não fazer uso dessa substância, é um trabalho de educação que com toda certeza me fará muito bem. Então eu vou voltar ao parágrafo. Aconselháveis os pratos ligeiros e as quantidades mínimas, crendo nos dispensados de qualquer anotação em torno da impropriedade do álcool, acrescendo observar que os amigos ainda necessitados do uso do fumo e da carne, do café e dos temperos excitantes, estão convidados a lhe reduzirem o uso durante o dia determinado para a reunião. Quando não lhe seja possível a abstenção total, compreendendo que a posição ideal será sempre a do participante dos trabalhos que transpõe a porta do templo sem quaisquer problemas alusivos à digestão. Então ele fala, né? Fumo, carne, café e temperos excitantes. Ah, mas eu gosto tanto de cafezinho. Aí a pessoa ela toma aquele café de manhã, mas ela pode misturar o café com leite, né? Fazer um cafezinho mais fraco, tudo isso, né? Porque nesse dia, no trabalho, eu vou temperar com pimenta, eu vou temperar com chimichurri apimentado. Não há necessidade disso, né? Então que a gente... E assim, a questão é a reação que o meu organismo vai ter àquela substância excitante que eu ingeri. A minha respiração, no momento que eu faço uso do fumo, com certeza é uma alteração no meu sistema respiratório. Olha só a complicação comigo, e aí no momento, vamos dizer que eu seja intermediária de um espírito que tenha questões pulmonares, que tenha asma, questão respiratória. E o meu pulmão está todo congestionado com as expressões do tabaco. Percebemos, amigos? Então é todo um bom senso daquele que está atento à responsabilidade do socorro espiritual, daquele que está feliz pelo contato com instrutores espirituais de excelência, para aquele que está consciente da grande equipe de trabalhadores que aporta a casa espírita, que aporta a sala mediúnica, aprendendo a trabalhar melhor. Muitas vezes até, meus queridos, treinamento de futuros médiuns que estão ali vendo o trabalho, para no momento deles, né, ficar registrado aquele exemplo. Então isso não é pressão, isto é oportunidade de ser útil, é oportunidade de estabelecermos vínculos de amizade dentro da moral cristã e dentro dos padrões de Jesus, que nós possamos pensar nisso. E, se possível, né, estabelecermos um regime de educação alimentar para sempre, né? Uma vezinha ou outra,
a pessoa pode, né? Isso é educação alimentar. Comer aquilo que eu acho agradável, tudo isso, né? Mas que a gente, durante a nossa vida, possa ter uma postura sóbria, que vai ser muito bom. Principalmente para a gente desencarnar livre de determinados condicionamentos. Pensemos nessas questões, queridos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.